preferencialmente a ser manejado cirurgicamente, sim, de fato, tá? Mas é um tumor que tem aí alguns aspectos e algumas repercussões clínicas muito importantes e que vão fazer aí uma diferença significativa quando a gente estiver falando de cirurgia, de pré, de pós-operatório e tudo mais, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço o convite e estou aí à disposição de vocês, tá bom? Então, primeira coisa, né? O que é o mastocitoma? Então, é um tumor, né, cutâneo, basicamente cutâneo, ou na maioria das vezes se apresenta de forma cutânea, única ou múltipla, tá? Então, um animal, ele pode ter um nódulo de mastocitoma ou ele pode ter mais de um nódulo, e a gente pode ter as apresentações onde o animal tem mais de um nódulo primário do mastocitoma ou a apresentação onde ele tem um mastocitoma que é metastatizado pela pele, e daí a gente vai ver inúmeros nódulos cutâneos, tá? A gente pode ter também mastocitomas em órgãos abdominais, quer seja primários, especialmente nos casos de felinos, ou quer seja metastáticos, tá? Daí, no caso de cães e gatos, é possível. O mastocitoma em felinos, ele é bem um mundo à parte, tá? É um pouco diferente do que a gente vai tratar aqui do aspecto em cães, mas ele também é muito mais raro, tá? Então, a gente vai tratar aqui majoritariamente hoje do mastocitoma em caninos, o mastocitoma em felinos daria uma aula aí à parte, mas com certeza no caso de cães é onde a gente tem uma incidência, uma ocorrência inúmeras vezes maior e é onde a gente vai se centrar mesmo, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de mastocitoma, a gente fala que ele é um tumor de células redondas, tá? O que mais é tumor de células redondas? Linfoma, plasmocitoma, melanoma, ichocitoma, todos esses também são tumores de células redondas, só que células redondas vão se diferenciar em todas essas outras células e o mastócito, que no caso é a célula do mastocitoma, é uma delas, tá? E por que a gente fala isso? Porque por algumas características que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O mastocitoma, ele se diferencia, especialmente desses outros tumores de células redondas, mas toda vez que a gente pegar um laudo histopatológico ou citológico de tumor de células redondas, o mastocitoma tem que estar na nossa cabeça, tá? E por quê? Porque ele é um dos mais perigosos frente aos demais. Em termos clínicos, em termos de manejo clínico, a gente vai tratar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, basicamente, é um tumor de células redondas que atingem, está representado aí, né, no caso de mastócitos de pele e subcutâneo majoritariamente, tá? De novo, a gente pode ter mastocitoma em órgãos abdominais, a gente pode ter mastocitomas metastáticos em pulmão, em outros órgãos, pode, mas basicamente a apresentação do masto é em pele subcutânea. O que é a grande dificuldade do mastocitoma, e a gente também vai ver isso daqui para frente, é que o prognóstico e o comportamento do masto é algo extremamente variável. Tá? Muitas vezes a gente faz todo o tratamento da maneira correta, a gente faz o histológico, a gente faz a quimioterapia e tem um desfecho não tão bom, tá? Porque de fato é um tumor que tem um prognóstico bem difícil e bem variável. A gente tem uma série de regrinhas, a gente tem uma série de exames e uma série de coisas que vão nos direcionar para entender o mastocitoma, sim, a gente também vai falar disso, mas a gente precisa entender que é um tumor de prognóstico bem variável, tá? E muitas vezes tende a ser um tumor de prognóstico ruim, tá? É um dos tumores mais estudados hoje, tá? Em medicina veterinária. O aspecto do mastocitoma em humanos é muito diferente do mastocitoma em cães, então é algo que a gente não consegue fazer muito a oncologia comparada, né? Como a gente faz, por exemplo, no caso do melanoma, do carcinoma, mas é algo que aí, pra gente, enquanto clínico, cirurgião de pequenos animais, tem uma representação muito importante. Tá? Então, para cães, ele corresponde aí, esses dados são mais antigos e a gente tem mesmo uma
dificuldade aí de quantificar, de fazer estatística em termos de oncologia veterinária, porque a gente tem realmente a nossa base de dados, não só do Brasil, mas mundial, em termos de oncologia, ela não é integrada, né? A gente está buscando fazer isso, mas basicamente aí a gente tem em literatura cerca de 20% de todas as neoplasias cutâneas de cães. E quando a gente fala neoplasia, a gente está incluindo aqueles tumores, as verruguinhas, né? Os cistos, tudo isso também é neoplasia. Né, embora sejam neoplasias benignas. Então, veja que 20% é bastante coisa, porque se a gente pensar só nos malignos, ele tem uma significância muito maior, tá? Maioria das vezes, a gente tem a apresentação do mastocitoma como tumores solitários, ou como vários ou mais de um tumor primário, tá? Normalmente a gente encontra o masto num animal de idade média, adulta, tá? Mas sim, a gente tem mastocitoma em animais bem idosos e a gente tem mastocitoma em animais muito jovens também, tá? Não temos nenhuma predileção sexual de forma alguma, tá? E essas raças aí, os braxcefálicos de modo geral, boxer, Boston Terriers, os pugs, os bulldogs, eles têm uma predileção. Pitbull também, e os retrievers, né? Os Golden Retrievers e os Labrador Retrievers também têm uma porcentagem alta aí de mastocitoma, tá? O que precisa ficar pra gente, meninos? O masto é um tumor maligno, tá? De aparência e de prognóstico extremamente variável ou extremamente heterogêneo. E por que a gente bate o martelo nisso? Porque dificilmente alguém, né, vai virar com segurança e dizer isso certamente é um mastocitoma, tá? Ou isso certamente não é um mastocitoma. Então a gente precisa entender isso, porque existem os mastocitomas que a gente encara como clássicos, né? Que são os mastocitomas eritematosos, ulcerados, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem mastocitoma de tudo quanto é cara, tá? E isso prejudica bastante na hora da gente fazer diagnóstico, se a gente não fizer o diagnóstico da maneira correta, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de mastocitomas que a gente tem recolhido, ó. Primeiro ponto, ó, vejam, isso daqui era um tumorzinho de subcutâneo, tá? Que a gente só conseguia ver com o animal deitado de lado, tá? Era bem macio, de um aspecto bem macio. Então, isso daqui poderia facilmente ser confundido com lipoma, tá? E frequentemente o mastocitoma é confundido com lipoma, tá? Aquele tumorzinho que o veterinário só palpa, fala assim, isso daqui é uma gordurinha, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos mais para frente, mas para que eu digo isso? Para a gente entender que nem sempre, quando a gente está tratando de mastocitoma subcutâneo, nem sempre a gente vai ver um aspecto bonitinho que a gente consegue identificar a presença de um tumor, tá? Muitas vezes a gente só vê um aumento de volume. E isso diz para a gente o quê? Que a gente precisa fazer diagnóstico antes de entrar em qualquer procedimento cirúrgico, tá? Aqui, ó, de novo, 2 mastocitomas. Tá? Esse daqui é aquele mastocitoma clássico, né? Como eu falei para vocês, que a gente reconhece como clássico. Então, um tumorzão ulcerado, vermelho, né? Hemorrágico, né? Que é algo um pouco mais clássico, que a gente pode olhar e pensar, isso daqui não tem cara boa, né? Mas aqui também, ó, a gente vê um tumorzinho pedunculado, queratinizado até, né? Que estava aí há muitos anos, isso também é um mastocitoma. Tá? Esse aqui, ó, de novo, mais um pouco daquele tumor mais clássico, ulcerado, eritematoso, que a gente reconhece como masto, né? Mas, ó, de novo, mais um nódulozinho pequenininho ali, imperceptível, talvez só foi percebido porque esse animal é um animal de pelo curto, né? E o tutor um pouco mais atento, ou mesmo o veterinário pode ver isso no momento do exame físico. E, meninos, essas lesões precisam ser diagnosticadas, porque é quando a gente diagnostica o mastocitoma com antecedência, né, de forma inicial, é que a gente consegue trabalhar melhor e muitas vezes promover a cura, tá? Aqui uma outra lesão, daí também mais clássica, né? E esse caso é um caso muito interessante, vocês veem, é de 2010, lá da USP, mas eu gosto sempre de trazê-lo porque até para nós foi bem interessante. Então, vejam, aqui a gente tem, né, bolsa escrotal do animal. Esse animal era um golden, né?
E ele foi trazido para o centro cirúrgico, para a gente, foi trazido para o atendimento por conta desse tumor. E a gente fez citologia e deu como mastocitoma. Tá? Na hora de fazer a tricotomia para o procedimento cirúrgico, a gente notou um pequeno aumento de volume aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas esse aumento de volume poderia sim passar facilmente, ainda mais por ser um golden, por um lipoma, né? E o que a gente fez? A gente fez uma citologia, mandou na hora para a nossa patologista e deu como mastocitoma. Então, veja, o animal tinha 2 mastocitomas no mesmo membro, de aparência extremamente diferente. Então, quando a gente fala que o mastocitoma é heterogêneo, que ele tem características diferenciadas, ele tem características diferenciadas ainda dentro do mesmo animal, tá? Então, especialmente para essas raças onde a gente consegue ter, onde a gente evidencia lipomas e outras coisas com mais frequência, a gente precisa ter um mapeamento desses animais e fazer um diagnóstico diferencial, fazer citologia, fazer aí tudo que a gente vai discutir mais para frente, tá? A gente tem aqui, ó, mais outros 2 mastos, tá? Esses daqui a gente vê com uma frequência, então, um pouco mais clássico, esse um pouco mais eritematoso e tudo mais, mas esse daqui também poderia lembrar um lipoma, tá? Aqui, olha, no rabinho de um pug, tá? Os pugs ou os braquicefálicos de uma maneira geral, eles tendem, os boxers também, eles tendem a ter esse mastocitoma de grau mais baixo, tá? E com essas características, assim, um pouco menos, ele é um pouco menos eritematoso, ele é pequeno muitas vezes, tá? Mas são animais que têm, às vezes, várias lesões iguais a essa, tá? E aí, a gente, de fato, tem que tratar todas elas como lesões primárias individuais, tá? Esse daqui foi um caso engraçado também, que a tutora chegou, na verdade, na triagem pra gente na cirurgia lá da USP, querendo fazer uma plástica, que falou que o animal tinha um prepúcio muito, muito longo, né, por conta da idade, e que estava incomodando ele, porque ficava batendo no chão, e no final isso não era um prepúcio longo, isso era um mastocitoma, tá? A gente fez a citologia. Aqui a gente vê também comumente essas lesões em região de vulva, tá? Elas podem ser tão pequenininhas assim, ó, lesões pequenas, não, nesse caso, nada eritematosa, né? É alopécica, mas essa já é uma região alopécica, né? E que precisa chamar a nossa atenção para entender, para fazer um diagnóstico e ver se de fato isso pode ser alguma coisa. Em bolsa escrotal de machos, olha, veja, eu poderia trazer aqui para vocês inúmeras fotos de mastocitoma em bolsa escrotal de machos, grandes, ulcerados e tudo mais. Mas essas pequenas lesões em bolsa também precisam começar a chamar a nossa atenção, porque sim, podem ser mastocitomas. E quanto antes a gente tirar, melhor, né? Ó, essa lesão aqui é uma lesão em placa, tá? Alopécica em placa, masto. Tá? Aqui uma lesão um pouco mais característica de mastocitoma, aqui em conjuntiva ocular também um mastocitoma, aqui em região de lábio também um mastocitoma, tá, meninos? Então, o que precisa ficar para a gente aqui é que, de fato, é um tumor extremamente heterogêneo, é um tumor que não dá para ninguém olhar e falar certeza que isso é um masto, ou ainda certeza que não é um masto, vamos partir para a cirurgia e tudo mais, sem a gente tomar alguns cuidados que a gente vai discutir aqui para frente, tá? Então, quando a gente fala que o mastocitoma ele é um tumor que tem aspectos clínicos importantes, né, e que daí a gente precisa discutir, esses aspectos clínicos são por causa desses caras aqui, ó, dessas bolinhas. Então, aqui a gente tem uma citologia, né, uma hematoxilina-eosina, temos uma série de células redondas aqui, e essas células redondas têm umas bolinhas aqui, umas coisinhas pequenininhas. O que é isso? Isso é grânulo. Tá? E é este grânulo que faz com que o mastócito seja uma célula redonda tão diferente das demais células redondas, e é o que faz com que o mastocitoma seja um tumor cutâneo tão diferente dos demais tumores cutâneos. E por quê? Porque dentro desses grânulos a gente tem uma série de substâncias, mas principalmente a gente tem histamina e heparina. Tá? E essas substâncias causam uma série de sinais e sintomas que muitas vezes são sistêmicos, né?
independente do tamanho, da localização, do estágio e até do grau do mastocitoma, tá? Então, prurido na região, edema no nódulo ou angioedema no membro do nódulo afetado, hematomas, e os hematomas podem não ser diretamente no mastocitoma, né, no nódulo em si. O animal, muitas vezes, ele só vem anorético ou hiporético. Às vezes ele entra no consultório com uma queixa de anorexia ou de desconforto gástrico. Você faz um ultrassom, você vê uma gastrite, né? Mas sem nenhuma causa aparente, não tomou nenhum remédio, não recebeu nenhuma alimentação diferenciada. Esse animal, ele tem que ser avaliado. Será que ele não tem um nódulo? Será que ele não tem um mastocitoma perdido aí, às vezes debaixo de uma pelagem, e que pode estar causando todos esses sinais e sintomas, né? Emes, hematemes, em casos mais graves, até com úlceras duodenais ou gastrointestinais, melenas daí, dores abdominais e também hemorragia. E hemorragia, ela pode ser no local do nódulo, ela pode ser em local distante, tá? Então, toda vez que a gente tem uma ativação de mastócito, e isso ocorre para o mastócito normal, e isso também ocorre para o mastócito neoplásico, que é a célula que está envolvida no mastocitoma, tá? Mas toda vez que a gente tem um antígeno que adere aqui no mastócito, a gente tem uma liberação desses grânulos, e esses grânulos vão secretar basicamente histamina e heparina, e a gente vai ter essa série de consequências para a circulação. A gente vai ter aumento da secreção do suco gástrico, a gente vai ter dilatação de veias periféricas, a gente vai ter broncoconstrição ou constrição de vias respiratórias, a gente vai ter eritema e prurido na região cutânea mais afetada. A gente vai ter, inclusive, taquicardia, que pode ser diretamente no músculo cardíaco por ação de receptor H2 e, inclusive, reflexa, né? Porque a gente pode ter dilatação de veia e broncoconstrição, a gente tem um processo de taquicardia. A gente tem diminuição da resistência vascular periférica, tanto por H1 quanto por H2. Então, vejam, isso daqui... bom, a gente também tem uma inibição da trombina, tá? A trombina, ela se liga aqui à heparina, e esse complexo antitrombina-heparina, antitrombina, faz com que a ação da heparina seja muito mais rápida. Então, além da gente estar causando todas aquelas alterações por conta da histamina, a gente também tem uma ação mais rápida da heparina, por conta de uma inibição da trombina. Então, veja, um animal que vai ter um risco muito maior de sangramento. E isso tudo é mediado por uma reação IgE, tá? É uma reação por IgE. É a mesma reação que a gente tem quando a gente é picado por um mosquito, tá? Só que, vejam, quando a gente tem uma picadinha de um mosquito aqui na nossa mão, a gente tem essa vermelhidão, coça, muitas vezes incha o local. Se a gente ficar coçando muito, nunca para de sair aquele sanguinho, né? Fica saindo aquele sanguinho por conta da heparina ali local, né? E isso incomoda quando a gente está falando de uma coisinha microscópica. Imagina quando a gente tem um nódulo, a gente tem um bloco de células, e esse mastócito aqui que reage quando a gente tem a picada de um mosquito, por exemplo, para uma reação alérgica, esse mastócito ele vai reagir de uma maneira também saudável, porque ele é um mastócito normal. Então ele vai ter uma limitação de grânulos, a gente tem uma limitação até da quantidade de mastócitos que estão ali envolvidos na pele. Quando a gente tem um tumor, um mastocitoma, uma neoplasia maligna, a gente tem uma série de mastócitos ali que estão agindo, que estão existindo de uma maneira errada, né? Que tem uma quantidade de grânulos, às vezes, muito maior do que um mastócito normal, e principalmente que está numa quantidade muito maior do que o normal, às vezes numa localização muito maior do que a normal, né? Então, entendam que se a gente tiver algo generalizado, a gente pode ter em casos mais graves uma anafilaxia, né? A gente pode ter uma reação de anafilaxia. E isso pode ser verdade não só se eu tiver um estadiamento do mastocitoma mais
adiantado, né? Ou seja, como no caso desse animal, onde a gente tem já uma metástase cutânea do mastocitoma, mas isso também é verdade, esses quadros mais graves de anafilaxia também podem acontecer com a existência de um único nódulo, tá? É mais incomum, mas pode acontecer sim, tá? Principalmente se a gente associar aí qual que é a condição clínico-cirúrgica do animal, tá? Então, meninos, por que é que a gente está falando de tudo isso antes da gente começar a discutir a questão cirúrgica em si, né? Por quê? Porque tudo isso vai mudar muito para a gente, como que a gente vai tratar esse animal, como que a gente vai abordar esse paciente, tá? Independente dessa, então a gente entende como é o mastocitoma, a gente entende todas essas características diferenciais dele, né? Mas ainda, lembra que a gente comentou lá atrás, o mastocitoma ainda é um tumor extremamente heterogêneo, né? Extremamente de prognóstico extremamente variável. E daí, qual que é um dos fatores que vai ajudar a gente a confirmar diagnóstico, determinar prognóstico, escolher tratamento e até poder dizer para o tutor qual que é a expectativa desse animal, é por meio de exame histopatológico. E daí a gente entende, para fazer um exame histopatológico, a gente precisa retirar esse tumor e passar por um procedimento cirúrgico, tá? Quando a gente fala de histopatológico, a gente vai conseguir daí por meio desse exame, fazer uma classificação desses mastocitomas. E a gente precisa entender a classificação desses mastocitomas enquanto cirurgião também. Às vezes a gente tem um diagnóstico da classificação do mastocitoma anterior. Às vezes esse animal já veio para a gente de um outro procedimento cirúrgico e a gente já vai discutir isso mais para frente. Mas às vezes esse animal já veio para a gente de um outro procedimento cirúrgico e a gente tem um laudo histopatológico na nossa mão. A gente precisa entender o que esse laudo significa, tá? E a classificação dos mastocitomas, ela é uma coisa, algo extremamente complexo, que até hoje os patologistas discutem e reveem, e a todo consenso a gente tem algumas coisas que mudam, tá? Mas a gente tem aqui algumas classificações que são bem estabelecidas na literatura, e são essas classificações que a gente vai usar para se entender, tá? Então, primeiro, a gente tem uma classificação lá de 1984, que divide os mastocitomas em grau 1, 2 e 3, tá? E daí, a gente pode entender que o mastocitoma, facilmente, que o mastocitoma grau 1, ele tem uma característica menos agressiva, ou tende a ser menos maligno, né? O mastocitoma grau 3, ele é um dos tumores mais agressivos e com características mais malignas e com maior chance de metástase recidiva e complicações como aquelas que a gente falou anteriormente por conta de degranulação. Mas a gente também tem o mastocitoma grau 2, que é, meninos, 90% dos mastocitomas que a gente vai ter, é 90% dos laudos que a gente vai receber. E esse mastocitoma grau 2, ele é o bendito do mastocitoma de prognóstico difícil de determinar, né? De difícil seguir, de difícil escolha de tratamento dali para frente. Em virtude disso, surgiu em 2011 uma segunda classificação, que determinou daí os mastocitomas só em alto e baixo grau. Então, bom, o esquema de 3 graus fica um pouco difícil, porque vai ter sempre um em cima do muro, então a gente vai só determinar alto e baixo grau. E isso funciona, e a gente entende que o alto grau, ele sempre vai ter um prognóstico pior. Mas o baixo grau, meninos, continua sendo 90% do nosso diagnóstico. E esse de baixo grau, ele ainda assim pode se comportar de maneiras muito diferentes. Então, hoje, o que a gente tem preconizado é que a gente vai somar essas duas classificações. Então, toda vez que a gente receber um laudo legal de histopatológico, em termos de mastocitoma, a gente vai receber um laudo que vai graduar de acordo com o Patnick, então o segundo grau 1, 2 e 3, e a gente vai ter uma graduação de segundo Kupel, de alto e baixo grau. E a gente vai somar essas duas classificações. Então aí a gente já consegue determinar que, teoricamente, o mastocitoma de grau 2, alto grau, ele tende a se comportar como um grau 3. E o mastocitoma grau 2, baixo grau, tende a se comportar como um grau 1, tá? Isso pode não ser sempre verdade, a gente tem outros fatores para decidir isso,
mas isso é mais em termos de tratamento clínico mesmo. Agora, bom, a gente falou sobre isso e aí, de repente, a gente pega um laudo que vem escrito mastocitoma subcutâneo. Tá? E desde 2011, a classificação dos mastocitomas como subcutâneo começou a existir. Ou seja, a gente não mais classifica os mastocitomas que não estão na derme da mesma forma que a gente classifica os mastocitomas que estão na derme. E daí os mastocitomas subcutâneos, eles vão ser caracterizados como circunscritos, mistos ou invasivos ou infiltrativos, tá? E aí fica fácil da gente entender. O mastocitoma subcutâneo circunscrito, ele é ali, fechadinho no lugar dele. Muitas e muitas vezes a gente consegue imagem cirúrgica rápida, a gente consegue até um bom prognóstico, tá? E os infiltrativos ou os invasivos, ou mesmo os mistos, eles tendem a ter uma invasividade maior em subcutâneo e daí eles têm um prognóstico um pouquinho pior, tá? Como eu falei para vocês, meninos, essa classificação, quer seja ela do 1, 2, 3, do alto, baixo grau, do infiltrativo, do circunscrito, do misto, muitas e muitas vezes, no caso de mastocitoma, ela ainda não é suficiente, tá? E a gente tem que lançar mão de outras coisas, como imunistoquímica e análise de fatores prognósticos, que também vão nos ajudar a determinar prognóstico, decidir tratamento, falar sobre expectativa de vida, tá? Isso tudo, meninos, dá uma outra aula, tá? Hoje a gente vai falar mais do aspecto cirúrgico, mas a gente precisa entender todas essas questões, porque a gente vai falar disso daqui para frente, e para a gente abordar alguma coisa cirurgicamente, a gente precisa entender o que a gente está abordando, tá? E é daí que vem as grandes falhas. Tá? Então, falando de tratamento de mastocitoma, a gente tem as terapias locais, que seriam aqui cirurgia, radioterapia e eletroquimioterapia, e a gente tem o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia por si, tá? A cirurgia, o ideal é que seja uma cirurgia única, ampla, de uma vez, tá? Radioterapia, eletroquimioterapia e outros tratamentos locais são para quando a gente não vai conseguir margem livre, tá? É para quando a gente não vai conseguir tirar o tumor como um todo. E a gente pode discutir isso também em outro momento. Mas o fato é, o ideal é uma cirurgia ampla, única e que garanta margens livres, tá? Outras terapias, como a quimioterapia, que pode ser inclusive neoadjuvante ou antes do procedimento cirúrgico, que pode ser adjuvante, que pode ser como terapia-alvo, como terapia metronômica, e aí para essas outras abordagens a gente teria que fazer uma discussão completamente diferente também, mas o fato é, a gente pode abordar o mastocitoma de todas essas formas, sempre. Mas e aí? O que eu vou escolher? Eu vou escolher quimioterapia, eu vou escolher cirurgia, eu vou escolher rádio, eu vou escolher eletroquímio. A cirurgia, meninos, para qualquer neoplasia sólida, não é só para o mastocitoma. Ó, essa frase é do David Whitrow, do livro Small Animal Oncology, da primeira edição, de 1990. Quantos anos a gente tem depois? E essa frase continua sendo válida. A cirurgia permanece sendo o pilar principal e a terapia mais efetiva para qualquer neoplasia sólida. Então, eu sempre falo isso para os tutores. Olha, se existe um tumor sólido e eu consigo retirá-lo de maneira adequada, e a gente vai discutir o que é essa maneira adequada, sempre, em primeiro lugar, e temos preferência ao procedimento cirúrgico, feito da maneira correta, da forma correta, com os cuidados corretos, mas sempre. Mastocitoma é excisável cirurgicamente? A gente vai excisar cirurgicamente, tá? E aí, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de cirurgia, não só para o mastocitoma, mas para todos os tumores malignos, a gente tem que lembrar que a primeira chance que o animal tem de um procedimento cirúrgico é a chance de cura, é a melhor chance que ele tem. Então, eu sempre peço para vocês pensarem nisso, eu sempre peço que se pense nisso, porque se eu estou vendo um mastocitoma na minha frente ou
tá? Qualquer tumor maligno na minha frente que precisa de uma abordagem cirúrgica e eu não me sinto plenamente capaz de fazê-la da maneira ideal, eu preciso encaminhar para um cirurgião oncologista. Por quê? Porque aquela chance, a primeira, é a melhor chance que o animal tem. Isso da gente falar assim, eu vou tirar o que der, se não der, depois eu encaminho para o oncologista, a gente vai ver o quanto que a gente perde de tempo e o quanto que a gente prejudica o tratamento do animal em relação a isso, tá? Quando a gente está falando, então, então vamos entrar em cirurgia, né? A gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar pré-cirúrgicos, ou a gente tem que ter alguns cuidados pré-cirúrgicos. E no caso do mastocitoma, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é o diagnóstico. Tá? Então, como eu falei para vocês, vai fazer muita diferença por conta de tudo aquilo que a gente já falou, se eu estou entrando realmente para fazer uma cirurgia de um lipoma ou se eu estou entrando para fazer uma cirurgia de um mastocitoma. Muda 200% a minha cirurgia, a minha anestesia, o meu cuidado pós-operatório. Então, antes de mais nada, eu preciso de uma citologia. Tá? Eu preciso ter certeza de que isso é um mastocitoma, eu preciso diagnosticar que isso seja um mastocitoma. E aí vem aquela coisa que as pessoas que sabem tudo isso que a gente conversou sobre o fato da gente ter grânulo, desse animal degranular, desse animal poder ter uma anafilaxia mesmo com a presença de um nódulo único, as pessoas podem ter receio em fazer citologia. E principalmente quando eu tenho nódulos muito grandes, muito ulcerados, que estão sangrando, que estão com características que nos levam a crer que a gente tem muito grânulo ali, né? Então, o que a gente faz? Depois da citologia, a gente pode e deve fazer o uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou o uso de anti-inflamatórios esteroidais como Dexa e prednisona, ranitidina e prometazina como antihistamínico sempre após o procedimento de citologia. Então, a gente faz a citologia, imediatamente após a gente pode fazer a aplicação de todas essas drogas e pode, inclusive, prescrever essas drogas para o animal tomar em casa, tá? Isso se eu estiver muito preocupado. Se eu estiver vendo um nódulo muito eritematoso, muito edemaciado ou com um sangramento muito importante, eu vou fazer a citologia porque eu preciso ter certeza do que se trata e eu vou logo depois aplicar essas medicações. Por que é que eu não vou fazer isso antes da citologia? Porque antes a gente pode perder um pouco de grânula, a gente pode perder algumas características dessas células que vão prejudicar o meu diagnóstico. E se eu estou fazendo essa citologia no ambiente hospitalar controlado, fazer logo depois não tem problema, tá? E sempre a gente precisa impedir o animal de lamber ou principalmente de coçar. Como a gente falou, é um nódulo que pode tá desenvolvendo prurido, que se o animal morder, ele pode arrancar um pedacinho e isso causar uma hemorragia importantíssima, além de causar uma infecção e não ajudar em nada na minha cirurgia. Então, colar, bandagens ou roupas cirúrgicas podem e devem ser usadas antes de procedimento cirúrgico, tá bom? A gente tem também que ter o cuidado com o uso de algumas drogas, de algumas medicações para esses animais que têm mastocitoma, e eu vou citar preferencialmente meperidina e morfina. E por quê? Porque meperidina e morfina são dois opioides que têm uma alta taxa de uma alta ocorrência de aumentar os processos de degranulação. Todos os opioides, em um grau maior ou menor, aumentam a degranulação de mastócitos de uma maneira geral, não só de mastocitomas, mas de mastócitos, de células mastocitárias normais, tá? Só que a meperidina e a morfina fazem isso numa escala muito maior. Então, o uso de meperidina ou de morfina para esses animais, no pré-cirúrgico, por exemplo, para fazer uma sedação, porque o animal não deixa fazer uma citologia, ou para fazer uma analgesia, porque está muito dolorido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode fazer uso dessas drogas, porque elas podem causar uma degranulação importante, e aí a gente ter toda aquela cadeia de anafilaxia. Tá? E a gente tem outras coisas a considerar quando a gente está falando de pré-cirúrgico, que é o envolvimento de outros procedimentos. Então, poxa, vamos então aproveitar que a gente vai tirar essa bolinha e vamos castrar um macho. Vamos aproveitar que eu tirei um baço,
né, aqui, que ele estava rompido, e vamos aproveitar e tirar essa bolinha aqui, que pode ser um masto. Vejam, meninos, a gente tem qualquer cirurgia de mastocitoma vai desencadear uma série de reações em termos de degranulação e tudo mais, que podem fazer com que outros procedimentos, como uma OSH, como uma remoção de baço, como a remoção de outros tumores cutâneos, sejam extremamente prejudicados e tenham um risco maior justamente por eu estar mexendo no mastocitoma. Então, poxa, mas tem um masto, ou opero isso primeiro, opero o masto primeiro. Bom, aí a gente pode discutir de uma maneira multidisciplinar com a nossa equipe, o que é prioridade, o que a gente vai fazer primeiro, será que a gente vai, então, pensar numa quimioterapia antes para poder deixar esse animal preparado para um outro procedimento que ele precise? Enfim, a gente tem que pensar em tudo isso. E a excisão cirúrgica do mastocitoma é o tipo de coisa que a gente dificilmente quer fazer associada a qualquer coisa também, tá? E aí, por quê? A gente vai ter uma série de considerações anestésicas que a gente precisa ter quando a gente sabe que a gente está lidando com um mastocitoma. E daí vem a questão de que, em primeiro lugar, a gente precisa saber que a gente está lidando com mastocitoma. Então, lembra da broncoconstrição? Então, no meio da cirurgia, por conta da manipulação cirúrgica do tumor em si, a gente pode sim ter uma broncoconstrição, tá? E a gente pode ter um animal que, de repente, o anestesista não consegue ventilar direito, né? E ele precisa entender o que está acontecendo. Se a gente estiver lidando com um tumor cutâneo e a gente não faz ideia do que é, nem o anestesista vai entender. A gente pode ter hipotensão transoperatória, porque lembra que a gente tem dilatação de veias periféricas, a gente pode ter taquicardia reflexa, a gente pode usar em medicação pré-anestésica opioides como meperidina e morfina, que vão fazer com que essa degranulação seja, sim, muito mais importante, tá? E a gente tem considerações cirúrgicas importantes que a gente também tem que ter em mente. Então, a gente, enquanto cirurgião, tem que entender que a gente pode ter hemorragia, né? E a gente pode ter hemorragia difusa, sistêmica, no transcirúrgico, no pós-cirúrgico imediato, ou mesmo no pós-cirúrgico tardio, tá? Tudo isso pode acontecer mais para frente. A gente pode, deve e vai ter um atraso na cicatrização, tá? Então, ali no leito da retirada do meu nódulo, eu vou ter a liberação de enzimas proteolíticas, de aminas vasoativas, uma série de substâncias, citocinas inflamatórias, né, enquanto esse masto esteve lá, que vão fazer com que o meu processo de cicatrização local seja prejudicado. E eu também vou ter um edema e um hematoma importante num pós-cirúrgico imediato, que vai me causar uma dificuldade muito grande de aderência de retalhos, por exemplo, né, de sobrevivência de flaps, por exemplo. Tá? Então, isso é super importante quando a gente pensa nisso. E hemorragias, a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de coisa importante. Tá? Animal que vai para casa e o tutor te manda essa foto nas primeiras 24 horas, né? É uma hemorragia significativa. E é porque você não ligou alguma coisa? Não. Muitas e muitas vezes você põe esse animal na mesa de novo para ser operado e você não acha de onde vem. É um sangramento totalmente difuso. Isso pode acontecer. De novo, isso pode acontecer pré-cirúrgico, transcirúrgico, pós-cirúrgico imediato, às vezes até 48 horas após o procedimento. Tá? Hematomas, então, olha, no caso, esse animal não teve uma hemorragia ativa, mas ele teve um belo de um hematoma, tá? E esse animal aqui, ele teve a retirada de 2 mastocitomas e um cistinho aqui. Tudo sangrou, tá? Não só o lugar do mastocitoma, tudo sangrou no subcutâneo e fez um belo de um hematoma, tá? E a gente pode ter, meninos, casos, inclusive, bem ruins, tá? Esse animalzinho, esse orc, ele teve, foi um caso nosso lá da USP também, de 10 anos atrás, foi o único que eu vi trabalhando com mastocitoma há tanto tempo, em 10 anos, mas aconteceu. Foi um York que foi feito uma cirurgia por uma colega nossa, extremamente competente cirurgiã, fez uma retirada de um mastocitoma de 2 centímetros, e esse mastocitoma e esse pós-cirúrgico começou a sangrar, esse animal teve esse hematoma, a gente começou a fazer algumas manobras com pressa, não parava o sangramento, só que era um York de 2 quilos,
né? A gente teve que entrar em cirurgia com ele de novo. A gente fez eletrocauterização, não tinha vaso para ligar, era um sangramento completamente difuso. Esse animal começou a sangrar pelos poros, por todo o subcutâneo e ele veio a óbito, tá? É comum? Não é comum. O óbito, por conta de uma hemorragia, de um pós-operatório de mastostoma, acontece sempre? Não acontece sempre. Estou contando para vocês um caso que eu vi em 10 anos. Na verdade, eu já vi 2 em 10 anos. Mas pode acontecer, tá? É o tipo de coisa que a gente hoje se preocupa em dizer para o tutor. Olha, pode acontecer. É muito raro, mas pode. Hoje, a gente tem, inclusive, estratégias para que isso não aconteça. Então, a gente faz uso de uma série de drogas que hoje a gente tem mais estudo para que isso não aconteça. Mas, de novo, você precisa ter uma equipe de anestesista, de cirurgião e de pessoal de internação e pós-operatório que entenda todo esse processo para que possa dar o suporte caso o animal precise, tá? Então, ó, isso daqui é super comum, a gente faz um retalho lindo, maravilhoso, e a gente tem uma bela de uma deiscência por conta de hematoma, por conta de falta de aderência de retalho, tá? A gente tem deiscências, inclusive, tardias, tá? Olha aqui, a gente tem ponto aqui ainda, né? E a gente teve uma deiscência aí tardia, a cicatrização estava bonita, não tinha hematoma, não tinha sangramento, pode acontecer, é super comum. Em razão disso, a gente faz o retardo na retirada de pontos. Tá? E aí, meninos, quando a gente está falando de oncologia cirúrgica ou de cirurgia oncológica propriamente dita, que é o que a gente vai ter que fazer para a retirada de mastocitoma, a gente tem que pensar no que a gente usa de estratégia para uma cirurgia oncológica. Então, a técnica ela é diferenciada. Então, a gente, uma vez que a gente tira o tumor, a gente vai fazer a troca do material. Então, ou seja, eu não vou usar a mesma tesoura que eu usei para divulsionar o tumor, para fazer corte para fazer ampliação do subcutâneo ou para fazer corte de ponto. Eu preciso fazer uma cirurgia o mais rápida possível, com a menor manipulação, para evitar os efeitos sistêmicos, tá? Em relação ao mastocitoma, é super importante a gente fazer a retirada de linfonodos regionais ou linfonodos sentinelas comprometidos. Já vi que vocês vão ter uma aula excelente sobre isso, nem preciso me estender. Então, a gente pode fazer a pesquisa de metástase antes, então avaliar se esse linfonodo está comprometido antes ou não. A gente pode retirar o linfonodo independente da citologia, porque a gente sabe hoje que a citologia do linfonodo negativa não garante que esse linfonodo não está de fato livre de metástase. Então, o esvaziamento linfático, no caso do mastocitoma, é muito importante, porque o primeiro ponto de metástase do masto é sempre o linfonodo sentinela, tá? E lembrar que para a gente falar de cura, a gente precisa de cisão ampla, margens livres e muitas vezes retirada em bloco, tá? Eu sempre gosto de dizer isso, meninos, quando a gente tem um tumor maligno aqui, não importa até onde ele vá, a gente tem que entender que 1 centímetro de tumor tem uma estimativa de 10 a 9 células tumorais. O que significa isso? Significa que se eu tirar 99% do tumor, o que muitos podem considerar um bom trabalho, eu ainda tenho 10 milhões de células tumorais ali. Dessas 10 milhões de células tumorais, muitas delas não vão sobreviver, muitas delas não vão chegar na corrente sanguínea e muitas delas não vão se aderir em outros órgãos e causar metástase. Mas, poxa, 10 milhões é muita chance, né? Então, a gente precisa garantir que a gente está fazendo uma retirada o mais adequada possível, tá? E aí, quando a gente fala de oncologia cirúrgica, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente tem basicamente 4 métodos que a gente pode usar. A gente pode fazer a remoção intracapsular, que algumas pessoas chamam de biópsia incisional, e pode ser uma biópsia por punch, ou pode ser só aquele cirurgião que gosta de entrar em cirurgia sem saber do que se trata e falar, não, eu vou só abrir aqui, tirar um pedaço, ou tirar o máximo que eu conseguir aqui por baixo da pele, mando para histopatológico e depois eu vejo o que dá. Eu posso fazer a chamada remoção marginal, que é onde você tira daí toda a cápsula do tumor, mas você descola o tumor dos tecidos adjacentes, pele, subcutâneo, e tira só o que você enxerga de macroscópico. Eu posso daí fazer uma remoção ampla, ou eu posso fazer o que a gente chama de remoção radical, ou em bloco, tá? No caso do mastocitoma, meninos, é proibida a biópsia, é proibida a remoção marginal.
remoção ampla e remoção radical são as únicas maneiras de remoção cirúrgica do mastocitoma que podem ser aceitas. E por que a gente fala da biópsia? Poxa, mas a gente não faz a citologia? Sim, a gente faz a citologia onde a gente coloca uma agulha mínima, né, com o animal acordado em ambiente hospitalar, e ainda assim eu falei de todos aqueles cuidados para vocês. Falei que se vocês estão desconfiados, se está muito eritematoso, se está sangrando muito, vocês vão fazer depois Dexa, prometazina, ranitidina, manter o animal em observação. A gente já teve também na faculdade casos de biópsia de mastocitoma que eram necessárias na época por um ou outro, ou que foram sugeridas na época por um ou outro motivo, que era um golden retriever, que foi feita uma biópsia desse tamanhinho e o animal foi de madrugada para um hospital particular fazer uma transfusão, porque ele não parava de sangrar. Imagina para um golden retriever perder sangue suficiente a ponto de ter que fazer uma transfusão de sangue por conta de uma biópsia. Era um mastocitoma. Tá? Então, hoje, a gente, e digo mais, meninos, a citologia do mastocitoma é fácil, normalmente a gente consegue fechar diagnóstico com citologia, ou a gente vê lá, neoplasia de células redondas, e aí lançam todas essas luzes pra gente. Então, lembrem-se, remoção intracapsular marginal de mastocitoma não é legal, é remoção ampla ou remoção radical. E quando a gente fala de remoção ampla, a gente não está falando só de planos laterais, a gente está falando também de um plano profundo. Então, o que é isso? Se o tumor está na derme, eu preciso pelo menos tirar o subcutâneo. Se ele está no subcutâneo, eu preciso tirar uma fáscia muscular. Se ele está na fáscia muscular, eu tenho que tirar a musculatura, tá? Aquele tumorzinho do pug pequenininho, lembra? Olha o tamanho do buraco que a gente tem que fazer. Tá? Então, não é uma cirurgia pequena, tá? Vejam, aquele tumorzinho, lembra que a gente falou que a gente encontrou 2 mastocitomas? Teve que tirar a musculatura, porque o segundo estava entremeado em músculo. Quando a gente tem um nódulo aqui, a gente tem que acessar lateral de reto, linfonodo e tudo mais. Não é uma cirurgia pequena. E aí, para isso, meninos, a gente tem que saber técnicas de anaplastia. Eu brinco que a gente vai usar H-plastia, a gente vai usar Z-plastia, a gente vai usar técnica de envelope e a gente vai usar qualquer coisa plastia, porque muitas e muitas vezes a gente vai tirando margem até conseguir eliminar o mastocitoma e a gente se depara com uma ferida super grande. E ou a gente tem habilidades e técnicas para isso, independente do tamanho, mas às vezes da própria região. Então aqui a gente tinha um mastocitoma, ó, em região de pálpebra superior, a gente teve que fazer um flapzinho aqui, né? A gente tem, às vezes, um mastocitoma pequeno aqui em região de prepúcio, puxa, a gente tem que fazer uma plástica reconstrutiva desse prepúcio. Aqui a gente tinha um mastocitoma no meio dos olhos, a gente teve que fazer um flap aqui no meio dos olhos. Então, de novo, lembrar que aquela chance do animal é a primeira chance que ele tem e a melhor chance que ele tem de cura. Se você não está preparado para essas técnicas de anaplastia, você vai ter que se preparar para isso antes de entrar nessa jogada. Tá? E de novo a cirurgia radical. E o que é a cirurgia radical ou em bloco? É quando a gente tira ou um membro, tá? Ou uma estrutura como um todo, como por exemplo no caso da bolsa escrotal. Então, ou a gente faz uma amputação, ou a gente faz uma ablação de bolsa, ou a gente faz uma amputação de conduto auditivo, ou a gente faz uma retirada em bloco de lábio, tá? Então, tudo isso é remoção radical, quando a gente tira toda a estrutura ou todo o bloco envolvido. Tá? Quando a gente fala de margens, meninos, para mastocitoma, se a gente pegar a literatura, a gente tem de tudo. A gente tem estudo que diz que tumor de 1 centímetro tira com 1 centímetro, tumor de 2 tira com 2, tumor de 3 tira com 3. Na maioria das vezes, a literatura concorda com margens cirúrgicas laterais de 2 a 5 centímetros para o mastocitoma, mas uma coisa que se concorda sempre é que pelo menos um plano profundo. Então, aquilo que eu falei para vocês, se está na pele, tem que tirar subcutâneo. Se está em subcutâneo, gordura não conta, gordura não é subcutâneo. Se está em subcutâneo, tem que tirar face, se está em face, tem que tirar musculatura. E isso por quê? Porque mesmo com margens livres, mastocitoma grau 1 e 2 tem uma taxa de recidiva de 10 a 30%, dependendo do mastocitoma. Então, vejam que mesmo quando a gente ainda garante margens livres, a gente pode ainda
ter que fazer quimioterapia, a gente pode ter que lidar com metástase de um linfonodo, a gente pode ainda ter que lidar com aquelas 10 a 10 milhões de células que podem ter escapado ali no meio do caminho. Né? E aí, quando a gente vai ver literatura, a gente tem uma série de estudos que tentam correlacionar a margem do mastocitoma, o quanto a gente tira, o quanto a gente não tira. O que a gente sabe é que margem livre está sempre correlacionada com melhora de sobrevida. Né? Adquirir a margem livre, independente se é o mastro grau 1, 2 e 3, vai fazer com que o animal tenha melhor sobrevida sempre, tá? Às vezes a gente consegue com 2 centímetros para grau 1 e 2, tá? Mas a grande questão é, lembra que a gente falou que a gente não vai fazer biópsia de mastro? Então a gente não sabe se é um mastocitoma grau 1 e 2 ou se é um mastocitoma grau 3. Eu muitas vezes não sei isso antes do meu procedimento cirúrgico. Existem hoje técnicas para graduação do mastocitoma de maneira citológica, ela pode sugerir se é de alto ou baixo grau, mas ainda assim eu não posso ter certeza. Então eu vou tirar com 2 centímetros, e se for um mastro grau 3? E se for um mastro grau 2 infiltrativo, né? Então, aqui, ó, uma série de estudos, margem, às vezes não são correlacionadas com maior sobrevida, mas as mortes sempre acontecem depois da recidiva, e se a gente tem uma margem comprometida, a chance de recidiva é muito maior. Então, meninos, quando a gente está falando de recidiva, a coisa é muito feia. Esse animal aqui chegou pra gente depois de 3 cirurgias para retirada de mastocitoma em bolsa escrotal. E a bolsa escrotal ainda estava aqui. Então, o cirurgião fez 3 procedimentos cirúrgicos para a retirada de um tumor maligno e conseguiu deixar o órgão ali ainda. Então, que margem ele deu? Provavelmente nenhuma. E aí houve a recidiva 3 vezes. E na terceira, a gente tem aí um comprometimento linfático importante, um comprometimento já do órgão como um todo. Esse animal já não tem mais opção cirúrgica, aí já acabou para ele. Né? A recidiva, de novo, essa cadelinha também veio para a gente depois de vários procedimentos cirúrgicos em colega na tentativa de retirada de mastocitoma. E aqui a gente já tem não só a recidiva, como metástase aqui na região, né? Essas fotos são antigas porque, graças a Deus, hoje a gente vê isso um pouco menos. Hoje a gente tem mais diagnóstico citológico, hoje a gente tem vocês que estão aqui, que estão ouvindo, que estão entendendo um pouco mais antes de pensar em procedimento cirúrgico. Né? E se hoje vocês saírem daqui, mais do que tudo, entendendo a periculosidade de se mexer num mastocitoma cirurgicamente, eu já fico feliz, tá? E quando a gente está falando de adquirir margem cirúrgica, hoje também a gente tem uma coisa fantástica, que já não é mais impossível de se acessar, que o custo já não é mais inatingível e que o tutor está disposto a pagar na grande maioria das vezes, que é o histopatológico transcirúrgico. Tá? Quando a gente traz o patologista para dentro do centro cirúrgico com a gente tira o nódulo com a menor margem possível, ou seja, a gente traz muito menos danos. Eu vou dizer para vocês que desde que eu comecei a trabalhar com histopatologia transcirúrgica, a quantidade de fleps e retalhos que eu comecei a fazer foi muito menor. Por quê? Porque eu não precisava mais tirar uma margem de 5 centímetros, porque às vezes eu conseguia com 2, às vezes eu conseguia com 1. Mas às vezes eu tinha que partir para 5 centímetros. E o patologista dentro do centro nos ajuda para isso. Garante na maioria das vezes uma margem livre sempre que possível e garante o menor dano tecidual possível, tá? Então a gente faz a retirada do tumor, entrega para o patologista que está numa sala fora do centro cirúrgico, ele faz os cortes não só do mastocitoma ou do tumor em si, como das margens, tá? Ele faz um congelamento ali por crio e ele analisa no microscópio na hora. E ele vai te falar, olha, Samantha, de fato é um masto, sugere um infiltrativo, a margem direita está comprometida, a margem profunda está comprometida. Às vezes até eles falam, olha, a margem está livre, mas está próxima, você não quer tirar um pouco mais? Tira um pouco mais. Então, hoje a gente tem como trabalhar de uma maneira imensamente mais profissional e mais dedicada para o nosso paciente quando a gente faz o uso disso, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês aqui alguns casos, tá? Que eu
quero comentar por um motivo ou por outro, tá? A gente não vai ter tempo de discutir todas aí as possibilidades de anaplastia e tudo mais, mas eu quero só que vocês, de novo, saiam daqui com algumas coisas em mente, tá? Então, quero contar para vocês a história da Nina. Nina é essa labradora aqui, tá? Que foi feita a retirada em colega. A Nina tinha um nódulo aqui, subcutâneo, como esse que a gente está enxergando aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem um pequeno aumento de volume, e ela tinha feito ela tinha um aumento de volume nesse membro, tá? Foi feita citologia por colega, a citologia diagnosticou mastocitoma. Pum, ótimo. Aí o colega oncologista clínico encaminhou para um cirurgião geral fazer a retirada desse mastocitoma. Ó, mastocitoma, retirada, tá. Membro torácico, nananã. O cirurgião raspou o animal, viu um aumento de volume em subcutâneo e fez a retirada, até com uma margem razoavelmente ampla. Só que o resultado desse histopatológico foi lipoma, tá? E aí o tutor, o oncologista falou, olha, acho que houve algum diagnóstico errado, era um lipoma, não era um mastocitoma, tá tudo bem. Só que o que acontece é que não era um lipoma. O patologista estava correto, ele realmente leu um lipoma, mas o masto estava aqui mais para baixo, ó, e estava infiltrado aqui. E quando se apresentou para a gente, já estava com comprometimento de toda essa região do membro, né? Então, isso, por que eu estou dizendo? O cirurgião, ele às vezes não, o masto, ele aumenta e diminui por conta dos grânulos. Então, às vezes, quando o animal se apresenta para você, às vezes até pós um exame citológico, o masto está grandão, você consegue ver, palpar. Às vezes, no centro cirúrgico, você de fato não consegue. E aí, ou você vai ter um patologista transcirúrgico com você para evitar que algo como isso aconteça, ou isso é um risco que você corre, de não conseguir enxergar o tumor quando ele for muito pequeno. Só que aí, esse animal já tinha sofrido um procedimento cirúrgico, ele já tinha sido pedido para. Ele já tinha sido mexido, vamos dizer assim, né? E a gente continuou com um comprometimento importante, tá? E aí, o resultado disso é isso aqui, ó. Eu trouxe o patologista para dentro do centro cirúrgico comigo, tá? E quando a gente foi fazer a análise de margem profunda, a gente não tinha. Eu tirei uma grande quantidade de pele e a gente chegou próximo do osso, né? Ou seja, é um animal que estava com uma indicação até de amputação. E por quê? Porque a gente não enxergou o mastocitoma no primeiro momento. Tá? Então, o que eu digo para a gente evitar isso quando a gente vê essas lesões pequenas? Né? Eu peço sempre para ou o tutor raspar, ou a gente mesmo em consultório raspa e tira ali o pelinho que está em cima. Desculpa, gente, vai ter o elevador aqui. Desculpa. Então, ou a gente pede para raspar o pelo em cima da lesão, para que a gente consiga identificar no momento da cirurgia, ou principalmente que a gente tenha o patologista transcirúrgico com a gente. Como eu falei, hoje a gente pode, tá? Nesse caso, a gente acabou precisando fazer, então, essa abordagem um pouco mais agressiva. Acabamos com margens comprometidas, tá? Conseguimos fazer um flap de transposição, recuperou bem a ferida, mas foi um animal que teve que fazer um tratamento pós-cirúrgico ou adjuvante importante, tá? E essa daqui é o bracinho da Nina depois, tá? A gente tem aqui a Ivy. A Ivy, ela tinha, na verdade, ela veio para mim como para ser atendida para cirurgia geral mesmo, porque ela tinha um aumento de volume muito grande aqui em região de abdômen. Eu pedi um ultrassom, o ultrassom identificou um aspecto de gordura no subcutâneo e identificou uma abertura da musculatura. Poxa, então isso é uma hérnia, que legal, ó. Então aqui a gente chegou a fazer citologia, era só gordura mesmo. Tava aqui, quando eu abri cirurgicamente aqui uma hérnia, cabia o meu dedo, era uma hérnia pós-castração, então aqui a gente tinha todos os pontos aqui de castração do animal e tudo, né? Então, realmente era uma hérnia tal, a gente divulsionou, tirou aqui, né, olha, a gente tinha inclusive pípila ainda saindo de dentro da cavidade.
Só que quando eu comecei a divulsionar e tirar todo esse tecido aqui, eu comecei a encontrar um tecido com uma coloração um pouco diferente, que estava bem embaixo dessa hérnia. E aí eu pedi para o patologista analisar. E aqui a gente tinha epíplon e gordura, e embaixo de tudo a gente tinha esse tecido, que era um tecido feio, né? Que poderia ser necrose, mas acontece que era um mastocitoma subcutâneo, tá? E aí, eu não sei o que veio primeiro. Tinha o masto subcutâneo, depois veio a hérnia por cima, ou tinha uma hérnia que era de muitos anos, de acordo com a tutora, e acabou que aquele processo inflamatório local acabou possibilitando a presença do mastocitoma, a gente não vai saber. Mas o fato é que eu tive que abordá-la cirurgicamente com amplitude para conseguir tirar esse mastocitoma. E a minha sorte aí era que essa cachorrinha, ela tinha um mastocitoma de 1 centímetro no membro pélvico. E eu tinha pedido histopatológico transcirúrgico para o membro pélvico. Quando eu tirei a hérnia e eu vi aquela característica diferente, eu pedi para o patologista analisar aquele nódulo também. E na hora ela me falou que era um masto e eu consegui tirar com margem. Mas veja, aí foi pura sorte, porque se ela não tivesse aquele mastocitoma, eu certamente não teria o patologista comigo e eu talvez tivesse que abordá-la cirurgicamente depois, tá? E aí, meninos, essa associação do mastocitoma com o lipoma, eu já vi mais de uma vez, tá? Esse animal veio para mim para fazer cirurgia de masto e realmente ele tinha aqui, não dá muito pra gente ver, mas ele tinha um mastocitoma meio subcutâneo aqui nessa região. A pele tinha uma característica até diferente, ó, era aqui. Quando eu tirei o mastocitoma, eu falei, nossa, mas continua o aumento de volume. E aí eu continuei divulsionando e aqui a gente tinha o lipoma, tá? Então, não era nem aderido no mastocitoma, era um outro tumor ali na região de subcutâneo. Então, quando eu fui tirar a musculatura, porque eu fui fazer a margem profunda do masto, eu encontrei o lipoma, tá? Então, essa associação, ela pode acontecer, ela é relativamente frequente. Tá? Como eu falei para vocês, sempre que a gente aborda o mastocitoma, a gente tem que abordar os linfonodos regionais, tá? A gente pode fazer isso por meio de corantes, injeção de azul de toluidina e tudo mais, ou a gente pode palpar. Eu prefiro muito fazer assim, o palpo, o aumento de volume, né? Palpo o linfonodo e vou dissecando. O linfonodo é essa estrutura aqui, ele tem uma coloração ligeiramente mais acastanhada do que o resto. O corante ajuda, tá? A definir, ó, tá aqui, né? E aí lembrar que o linfonodo, ele tem sempre um vaso aferente, um vaso eferente, então você tem que fazer a ligadura, tá? Desses vasos, né? Porque senão vai ter sangramento, tá? E sempre fazer a retirada de linfonodos. E às vezes, quando a gente faz retirada de linfonodo, a gente também se depara com algumas coisas, como, por exemplo, esse linfonodo que estava extremamente aumentado. Tudo bem, esse animal tinha um mastocitoma no membro, tá? Nos dígitos, eu tirei 2 dígitos desse animal. E ele tinha um aumento de linfonodo pré-escapular. E eu comecei a fazer retirada desse linfonodo e eu vi o aumento do linfonodo satélite primário, o secundário e o terciário, e comecei a divulsionar. E tirei um montão de linfonodo desse animal. Esse é o linfonodo primário, esse é o secundário e esse é o terciário. E eu parei até não ver mais linfonodo aumentado. E isso não é um padrão mais tão comum em masto, tá? E aí o que acontece é, mandei tudo para histopatológico. O que acontece é que era sim um masto grau 3, mas também era um linfoma multicêntrico. Então, depois da cirurgia, todos os outros linfonodos aumentaram, porque a gente baixou a imunidade por conta do procedimento cirúrgico, e aí eu tive que tratar o linfoma e o mastocitoma de maneira conjunta, tá? Bom, meninos, falamos aí bastante de cirurgia, mas a gente também tem que saber fazer cuidado pós-cirúrgico, tá? Então, como eu disse para vocês, às vezes as hemorragias ou os processos inflamatórios mais agudos, eles podem acontecer, inclusive, no pós-operatório, tá? Então, eu sempre prefiro, quando eu tiro um mastocitoma de uma região muito, um mastocitoma, né, grande, ou que eu faço uma abordagem cirúrgica muito grande, ou que o animal já não está com hematócrito tão bom, ou que o animal tem alguma outra comorbidade, como um hiperadreno, como uma diabetes, ou com alguma outra sensibilidade, ou ele já tem gastrite por conta do masto,
eu sempre prefiro internar esse animal, tá? E aí, durante a internação, ou seja, 24, 48 horas, muito provavelmente a gente vai fazer o uso dessas medicações, prometazina, ou difenidramina, ou famotidina, que são todos antihistamínicos, né? Antissecretórios, para ajudar, porque assim, o animal não pós-operatório, a gente já sabe, vai entrar com medicação, tem chance de vomitar, tem chance de passar mal e tudo mais. E aí, se a gente tem somado essa liberação de histamina, a gente tem um processo pior, né? A gente vai fazer o uso de antieméticos, né? Então, ondansetrona, Plasil, que seja, tá? Antibióticos profiláticos, anti-inflamatórios não esteroidais ou esteroidais, se bem que eu sempre, para masto, prefiro anti-inflamatórios esteroidais. Então, eu prefiro Dexa aí, prednisolona para casa, tá? E hoje a gente usa bastante também o transamin, tá? Particularmente, eu uso sempre essa tríade, a difenidramina, a dexametasona e o transamin no transoperatório do mastocitoma. Independente do tamanho do masto, independente do tamanho da cirurgia que eu estou esperando fazer. E eu vou dizer para vocês que aquelas complicações de hemorragias absurdas, de falha de retalho, diminuiu muito quando eu comecei a fazer isso, tá? Uma outra coisa que muitas vezes eu peço no pós-cirúrgico é compressa de gelo, tá? E a mínima manipulação da ferida cirúrgica. Então, aconteceu já de eu deixar animal internado de pós-operatório de mastocitoma em um lugar que o pessoal não estava muito acostumado com as minhas cirurgias. E aí, puxa, olha, molhou um pouquinho aqui, sujou o curativo, trocou o curativo. Sujou mais um pouco, trocou de novo. E começou a trocar. Essa manipulação excessiva da ferida cirúrgica aumenta a chance de hemorragia, tá? Então, a melhor coisa que tem para fazer é comprime, deixa a bandagem ali compressiva, tá? Faz uma compressinha de gelo e deixa. Faz transamin, faz difenidramina, faz todas essas outras coisas, mas muitas vezes isso é suficiente, tá? Para conter ali o sangramento. E aí deixa 24 horas depois, vai trocar o curativo, tá? E sempre monitorar pressão arterial, porque a gente já falou que a gente pode ter hipotensão, função cardíaca, tá? Função respiratória e temperatura, tá? Como eu falei para vocês, quando a gente está tratando de um mastocitoma, a gente tem que fazer trocas frequentes de curativo, mas também tomar cuidado com edema, hematoma e necroses que podem acontecer, tá? E eu, meninos, não tiro ponto de mastocitoma antes de 21 dias, tá? É super comum acontecer isso aqui. Às vezes a gente tem uma ferida cirúrgica linda, maravilhosa, os pontos sequinhos, o tutor não aguenta mais deixar o animal de colar, de roupa cirúrgica, os pontos às vezes estão começando a incomodar e com 15 dias você tira os pontos, o animal desce da mesa e abre tudo, tá? E isso é verdade não só para retalho, mas isso é verdade também às vezes para uma incisão simples, tá? Então, não se tira ponto de mastocitoma antes de 21 dias, ou pelo menos eu fortemente não indico, tá? Existem estratégias aí para a gente lidar com esse edema, com esses hematomas, com essas necroses. A gente tem medicação, tem uma série de produtos no mercado bons para isso, e se a gente fizer o uso disso, a gente tende a ter um melhor desenvolvimento pós-cirúrgico, mas eu sempre aviso o tutor, principalmente quando eu vou fazer uma cirurgia grande, que eu vou ter que fazer um retalho, que eu vou ter que fazer um flap, eu aviso o tutor que o risco de necrose de deiscência de pontos por ser um mastocitoma é ainda mais alto. E eu sempre preparo para a possibilidade dele ter que fazer uma cicatrização por segunda intenção, tá? E aí, meninos, sempre importante dar sequência, né? Então, se a gente está falando de um cirurgião que fez uma retirada de um mastocitoma, esse animal depois ele precisa ser encaminhado para um oncologista, né? Então, a avaliação do laudo histopatológico, como eu falei para vocês, né? A imunohistoquímica, a avaliação de fatores prognósticos, né? O uso de quimioterapia adjuvante, terapia-alvo, metronômica, vai para uma radioterapia agora, a gente vai ampliar a margem, não vai. A gente vai se preocupar agora só com qualidade de vida. Ou a gente ainda consegue dar chance de cura para esse animal. Bom, aí é tratamento clínico do mastocitoma. E isso é uma outra conversa. Tá bom, meninos? Dúvidas?
professora, tem dúvida... Acabei com 15 minutinhos para dar um tempo da gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, o pessoal mandou as dúvidas lá no grupo do Geonco, do WhatsApp. No chat? Aí, eu vou ler para você, pode ser? Tá ótimo, pode ser. A primeira pergunta é se masto em região de boca é possível e se faz mandibulectomia. Tá. Masto em região de boca é possível. Masto é possível em todo e qualquer lugar, como eu falei para vocês, conjuntiva, todo e qualquer lugar, tá? Os mastocitomas de região de mucosa, quer seja oral, quer seja pênis, vulva, todas essas regiões, olho, né? Todas essas regiões a gente sabe que o prognóstico é pior. Então, dentro daqueles fatores prognósticos que a gente fala, quando a gente tem mucosa, é pior. Então, assim, se vai ser feita uma mandibulectomia ou não, depende muito do lugar, se tem comprometimento ósseo, se você consegue com um histopatológico transcirúrgico garantir margem, se você quer tentar, de repente, uma eletroquimioterapia junto, ou mesmo uma radioterapia, né? Então, sim, às vezes a mandibulectomia, dependendo do lugar do mastocitoma, pode ser uma indicação, sim, né? Mas tudo depende da extensão da lesão, tá? A outra pergunta é se deve tirar somente os linfonodos aumentados. Isso. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta boa e, na verdade, até no consenso de mastocitoma, isso é uma briga, tá? Em teoria, não. Em teoria, a gente tem que tirar todos os linfonodos regionais sempre, tá? O que a gente vê na prática é que muitas vezes, dependendo da localização, a gente não tem um linfonodo sentinela definido, né? Então, por exemplo, lateral de tórax, bom, eu não tenho um linfonodo específico, mas quando eu tenho, eu sempre tiro, tá? Então, como eu mostrei para vocês, às vezes em membro pélvico, o poplíteo, eu sempre vou tirar o poplíteo, tá? Região aqui cervical, eu sempre vou retirar o pré-escapular, tá? Na maioria das vezes, quando a gente está tratando de mastocitoma, o linfonodo ele tá aumentado. Tá? Muitas vezes ele está aumentado só por conta de inflamação do masto, mas a critério para qualquer tumor maligno é sempre importante fazer o esvaziamento linfático, mesmo que o linfonodo não esteja aumentado, tá? A outra pergunta é se somente em masto infiltrado não é indicada a cirurgia. Não, a cirurgia é sempre indicada, sempre. Tá? O mastocitoma infiltrativo, que é um tipo de mastocitoma subcutâneo, ele normalmente tem uma margem mais profunda. Então, você vai ter que tirar ou o bloco inteiro, ou o órgão inteiro, ou fazer uma amputação, enfim, mas a cirurgia é sempre indicada. Às vezes, a gente tem casos, como aqueles que eu mostrei para vocês de recidiva, que a gente sabe que a cirurgia não tem mais aplicação. E por quê? Porque a gente já tem uma metástase local, a gente já sabe que a gente não vai conseguir controlar a doença com cirurgia, tá? Mas se a gente tem um nódulo, independente dele ser infiltrado ou não, dele ter que exigir uma margem mais profunda ou não, a gente tem indicação cirúrgica sim, tá? A gente tem indicação às vezes de amputação ou mesmo de tirar e dar sequência com outras terapias locais, tá? Aí o Ciro, ele disse parabéns pela palestra. Obrigada, e sabe-se que a citologia sempre deve ser realizada como triagem, a ser confirmado por histopatológico posteriormente. Às vezes, alguns mastocitomas podem ser confundidos com plasmocitomas na histológica, devendo usar azul de toluidina para diferenciar se plasmocitoma ou MCT. Sou oncologista no Tocantins e atendo muitos pacientes já com casos mais avançados. Haja vista que muitos colegas já realizaram cirurgia sem uma prévia citologia, a manipulação do MCT é muito delicada durante a eserese, tentar manipular pouco o tumor a fim de evitar que ele se espalhe. Diante de um MCT grau 2, mesmo com margens livres, você faz o uso ou indica quimioterapia após a remoção? Quais químios
E qual a sua opinião sobre a quimioterapia metronômica para MCT? Bom, bastante coisa, vamos lá, Ciro. Então, assim, sim, né, de fato, como eu comentei lá no começo, né, plasmocitoma, o masto, ele pode ser confundido não só com plasmocitoma, com qualquer tumor de célula redonda, e pode ser plasmocitoma, ixiocitoma, linfoma, o próprio melanoma, né? O azul de toluidina, o que que ele vai fazer? Ele vai corar o grânulo do masto, tá? Então, às vezes, a HE, que é a coloração padrão, a gente tinge e não cora o grânulo se ele está um pouco diferenciado. Mas aí você vai para o azul de toluidina e os grânulos ficam mais evidentes. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente consegue diferenciar um tumor de célula redonda na citologia com azul de toluidina, mas isso também nem sempre é verdade. A gente às vezes pega um mastocitoma que já esteja totalmente degranulado ou totalmente pouco diferenciado, que a gente não tem coloração por azul de toluidina. E que aí a gente vai conseguir diagnosticar, sim, só com histopatológico ou às vezes só com imunistoquímica, tá? Com marcação de Sequite e tudo mais. Então, sim, é verdade que a gente pode ter confusão aí de diagnóstico de mastocitoma com qualquer outro tumor de célula redonda. É verdade também que a gente tem sempre que confirmar o histológico, que confirmar o diagnóstico com histologia, tá? É verdade também que a gente tem que fazer uma manipulação, né, o mais cuidadosa possível, né, dentro de procedimento cirúrgico, a gente também falou disso. E aí, com relação à pergunta, bom, na verdade, Ciro, o que ficou definido aí no último consenso de mastocitoma, que aconteceu há uns meses atrás, é o seguinte: o mastocitoma grau 2, baixo grau, tá? Porque lembra, a gente tem sempre aquelas duas classificações, né? Grau 1, 2, 3, segundo Patnick, e grau alto e baixo grau, segundo Kilpel. O mastocitoma grau 2 de baixo grau, ele é realmente um desafio, tá? Em termos de, será que a gente vai fazer quimioterapia? Será que a gente não vai? Será que a gente vai indicar? Será que a gente não vai? E por muito tempo isso ficou assim, cada oncologista fazia o que achava melhor, tá? Hoje a gente tem um consenso para isso, brasileiro, tá? Não saiu esse documento ainda, mas fica ligado, esse documento vai sair pela Abravet, que é a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, e vai sair lá todos esses detalhes descritos, né? De o que você faz uma vez que você pega esse diagnóstico de grau 2 baixo grau. A gente vai ter que fazer imunistoquímica, a gente vai ter que ver os fatores prognósticos, ranquear esses fatores prognósticos. Como eu falei, se for envolvimento de mucosa, tem mais indicação de químio. Se tiver envolvimento de linfonodo, tem mais indicação de químio. Mas não é tão simples. É realmente uma série de fatores que a gente vai ter que analisar e vai existir um documento para isso. Na verdade, já existiu um consenso de mastocitoma lá atrás, em Jaboticabal, há 8 anos atrás, se eu não estou enganada, ou 6 anos atrás, surgiu esse documento. Então, se você procurar consenso mastocitoma Abravet, você vai encontrar esse documento. Lá na época já se estabelecia um pouco disso, tá? Que o mastocitoma grau 2 ele tinha que ser baixo grau, ele tinha que ter outros exames, como eu coloquei, imunistoquímica, análise de fatores prognósticos para a decisão de tratamento quimioterápico ou não, mas vai ter uma atualização desse consenso mais recente, usando todas as drogas mais recentes para isso, então fica ligado. Tá bom? Em relação à metronômica, eu sou muito fã da quimioterapia metronômica. Para quem não sabe, ela é uma quimioterapia de baixa dose, né? De uso constante. Eu gosto muito, só que ela tem que ser aplicada em momentos corretos, da forma correta. Existem alguns tumores que têm mais, outros que têm menos indicação. No caso do mastocitoma em si, não é a minha primeira escolha de tratamento, porque a gente tem coisas muito melhores, né? Como a vinblastina com prednisona, como hoje, graças a Deus, o próprio Palladia, caso haja indicação de uso de Palladia. Tá? Então, assim, meninos, o tratamento do mastocitoma, como eu falei para vocês, a parte clínica, isso dá uma aula à parte de muito mais de 2 horas, né? No consenso, a gente ficou discutindo isso por 2 dias inteiros, e muitas vezes a gente não consegue definir nada, né? A gente pega a literatura, a gente lê, mas, de novo, o mastocitoma é um tumor extremamente heterogêneo, né? E o tratamento dele
também é algo bem desafiador, né? Principalmente, sim, esses tumores de grau intermediário. Então, tem que ler, tem que estudar bastante, tem que ir atrás de conversar com o tutor, de explicar que a gente precisa de mais exames para a gente definir o que faz em termos de tratamento. E a escolha do protocolo, ela é muito individualizada, não só em relação ao grau do masto em si, mas ao animal, a localização, a intensidade da sua cirurgia, se deu margem comprometida, se não deu, se foi a primeira, se foi a segunda, se ele já teve mais de um masto, se não teve, qual era a localização do tumor, qual é a idade do animal, quais são as condições clínicas que esse animal tem, né? Na imunistoquímica, deu kit positivo, deu kit negativo, deu grau 1, 2, 3, tem VGF, enfim, é muito mais complexo, tá? E eu não tenho uma resposta pronta, eu sempre preciso analisar caso a caso, tá bom? Obrigada, doutor. Ele agradeceu. E tem mais perguntas. Tá bom. Os linfonodos satélites, eles são sempre afetados, ou pode acontecer de outros também serem. E a utilização de azul patente para identificação é eficaz? Isso, então vamos lá. Sim, a azul patente você sempre vai identificar, tá? Não tem erro. Você vai injetar o azul patente ali ao redor do tumor e ele vai corar o primeiro linfonodo. O que é o linfonodo satélite? O linfonodo satélite é o primeiro linfonodo que drena uma região, tá? Esse é o conceito de linfonodo satélite. No caso do mastocitoma, a gente vai sempre ter comprometimento do linfonodo satélite em primeiro lugar e depois dali para frente. Tá? Por isso que a gente diz que muito raramente um animal que não tem um comprometimento de linfonodo, muito raramente ele vai ter um comprometimento, por exemplo, um baço com mastocitoma. Tá? Por quê? Porque, poxa, o linfonodo não está comprometido, a cadeia linfática dali para frente, os linfonodos abdominais estão normais, dificilmente a gente vai ter um mastocitoma no baço metastático, sendo que a gente não teve envolvimento de linfonodo, tá? Então, assim, isso não é regra, até porque a gente pode mandar analisar um linfonodo e ter um laudo de linfonodo não metastático e pode ter metástase lá dentro, porque o histopatológico ele é feito por amostragem, tá? Ninguém consegue ver 100% das células que estão ali no linfonodo, é uma amostra e podia ter uma metástase ali escondida, tá? Mas a critério, a gente sempre tem a metástase do linfonodo satélite e dali para frente é que o masto corre, tá? A outra é se é utilizado no lugar do exame citológico de core biopsy, true cut biopsy, como método de avaliação preliminar do grau dos mastócitos, antes da cirurgia e determinação da área operada. Então, de novo, lembra que a gente falou? A gente não faz biópsia de mastocitoma, tá, meninos? Não recomendo biópsia de mastocitoma, de maneira alguma, tá? Por quê? Porque o citológico, ele já responde a nossa dúvida, a gente não precisa de trucute, tá? A gente não precisa disso. A citologia, ela é muito menos invasiva, ela tem muito menos chance de sangramento e você consegue resolver a sua dúvida, tá? Então, não tem indicação de trucute, como eu falei, nem de biópsia por punch, nem de trucute, nem de nada. A indicação é citologia, ponto, e você vai conseguir fechar o diagnóstico em 98% das vezes. Agora eu acho que acabou. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, em nome da Gionco. É uma honra tê-la conosco. E